Boa noite, então, pessoal. Hoje não era para eu vir aqui. Parece que vocês tiveram um problema com o professor. Eu não sei quem quer dar aula hoje, mas aí eu vim substituir. Tá? Não tem nenhum prejuízo. A aula estava pronta do mesmo jeito, tá? Não foi feito nas coxas. Tá? Pode ficar tranquilo. Semana passada faltaram alguns pontos para a gente acabar a matéria que eu separei para aquela semana. A gente tinha parado na parte do Brasil e os direitos humanos, certo? Bom, a gente tem que tratar a matéria contextualizada. Então eu vou fazer uma recapitulação breve daquilo que a gente abordou. E aí a gente entra no que faltou, tá bom? Então vamos lá, a gente viu que tem um procedimento de incorporação dos tratados no direito brasileiro. Esse procedimento de incorporação ele é composto por 4 fases. Primeira fase, fase de assinatura, que é feita por um órgão do Poder Executivo, que discute com os outros países a forma e o conteúdo do tratado. Não tem ainda força vinculante. O Brasil ainda não pode ser condenado, não pode ser responsabilizado internacionalmente por descumprimento do tratado nesse momento. Então essa é a fase de assinatura. Segunda fase, a fase de aprovação. Como a gente viu, a aprovação é feita pelo Congresso Nacional. A aprovação se dá por meio de um decreto legislativo e ele é aprovado pela maioria simples de cada uma das casas do Congresso Nacional. Depois, a gente passa para a fase de ratificação. Ratificação, novamente, é formulada pelo Poder Executivo. Aqui já temos o aceite definitivo. Com isso, o tratado já vincula o Estado no âmbito internacional. O Estado, portanto, já pode ser considerado responsável por descumprir esse tratado, embora ainda não tenha um fundamento para esse tratado no plano interno. Ele ainda não foi internalizado. E a última fase é a fase de promulgação, que é feita por meio de um decreto do Executivo. E aí, então o tratado ele ganha subsistência, ele entra no nosso ordenamento jurídico. Aí os nossos órgãos já têm um fundamento para aplicá-lo. Essas 4 etapas, como nós vimos, elas se aplicam a todos os tratados em geral, seja tratado de direitos humanos, seja um tratado de outra matéria. Mas a gente discutiu que, por conta do artigo 5º, parágrafo 1º, existe uma controvérsia se a última fase, a fase de internalização, seria ou não necessária para os tratados de direitos humanos. Por quê? Isso quem sustenta, por exemplo, é a professora Flávia Piovesan. Ela sustenta que, diante da auto-aplicabilidade das normas definidoras de direitos humanos, essa última etapa não seria necessária para o caso dos tratados de direitos humanos, somente para eles. O STF ele já se manifestou sobre a questão. Ele afirma que essas 4 etapas são obrigatórias para todo e qualquer tratado, independentemente da matéria. E aí a gente continua. A gente viu depois qual que é a hierarquia dos tratados de direitos humanos no direito brasileiro. Primeiro a gente começou pela hierarquia dos tratados em geral. O STF tem um entendimento que os tratados em geral possuem hierarquia equivalente às normas da legislação ordinária. Portanto, situam-se abaixo da Constituição. Eu lembrei vocês que existe uma possibilidade de que esse entendimento do STF, que hoje é pacífico, seja superado. Por quê? Porque o Brasil ratificou a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados e essa convenção traz o princípio da boa-fé. Isso significa que o Estado não pode se valer de normas do seu direito interno para descumprir um tratado. Se o tratado ele equivale à legislação ordinária, então o Estado pode aplicar uma legislação interna para descumprir esse tratado. O Brasil não poderia fazer isso por conta dessa norma, mas isso ainda não foi alterado. E aí a gente questionou. Essa hierarquia, os demais tratados, ou melhor, os tratados de direitos humanos teriam essa mesma hierarquia de legislação ordinária?
Porque o que acontece é que a Constituição ela não traz nenhuma norma específica falando. Os tratados, por exemplo, equiparam-se à lei ordinária ou equiparam-se à Constituição ou o que seja. A Constituição não dispõe sobre isso. E aí então a questão é problematizada. Por que não poderia ser o mesmo entendimento para os tratados de direitos humanos? Porque eles têm uma lógica distinta. Os tratados ordinários, vamos dizer assim, que são aqueles que não abrangem a matéria de direitos humanos, eles regulam direitos e deveres dos Estados, como se fosse um contrato. Já os tratados de direitos humanos, eles têm uma lógica distinta. Eles estabelecem obrigações para os Estados em favor do indivíduo. Então, outorgam direitos aos indivíduos. Então, é outra matéria, essa matéria é específica, constitui o ius cogens do direito internacional, e por isso, então, seria necessária uma outra hierarquia, um outro entendimento. E aí a questão aqui se divide em dois entendimentos, vamos dizer assim. O entendimento que é sustentado atualmente pelo STF. Qual é esse entendimento? Para o STF, os tratados de direitos humanos eles têm a hierarquia supralegal. O que significa isso? Significa que eles estão abaixo da Constituição, mas estão acima da legislação ordinária e, portanto, não modificam a Constituição. Não revogam norma constitucional. Como que o STF alcançou esse entendimento? A partir de um conflito entre uma norma da Constituição que autorizava a prisão do depositário infiel e uma norma da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que não permite essa prisão. A Constituição permite, fala, ela será executada nos termos da lei. Então, pelo entendimento do STF, essa norma constitucional subsiste. O que o tratado impede é a eficácia da legislação infraconstitucional que regulamenta essa hipótese de prisão. Então, a legislação se torna inoperante. A eficácia paralisante, vocês podem encontrar. Essa é a consequência prática da chamada hierarquia supralegal dos tratados de direitos humanos. Mas, segundo a visão do STF ainda, todos os tratados de direitos humanos possuem hierarquia supralegal? Não. O STF ele tem o entendimento de que os tratados de direitos humanos que forem celebrados com base no procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, teriam hierarquia constitucional, se equiparam às emendas constitucionais. Esse artigo 5º, parágrafo 3º, ele foi introduzido na nossa Constituição por meio da emenda 45 de 2004 e a gente já vai ver se ele é benéfico ou não. Mas o fato é que o objetivo desse dispositivo foi atribuir aos tratados de direitos humanos um fundamento formal para a sua eficácia, a sua hierarquia constitucional. Fundamento formal, leia-se, um procedimento. Então, esse é o entendimento do STF, chamada teoria do duplo estatuto. Por que duplo estatuto? Porque, dependendo do procedimento, os tratados têm hierarquia distinta. Se observado o procedimento comum, aprovação por maioria simples da Câmara e do Senado, eles se equiparam, eles assumem hierarquia supralegal. E se observado o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, então eles se equiparariam às emendas constitucionais. Esse é o entendimento do STF. Ficou claro isso? Qual que é o entendimento da doutrina? Quando eu digo doutrina, não é unânime, mas eu digo doutrina daquelas obras que eu recomendei. Para esses autores, os tratados de direitos humanos, isso, desde a redação originária da Constituição de 88, seriam normas materialmente constitucionais. O que significa isso? Significa que elas têm hierarquia constitucional por conta da matéria, direitos humanos. Isso independentemente do procedimento pelo qual são aprovadas essas normas. Qual o fundamento para esse entendimento? O artigo 5º, parágrafo 2º, que permite que o rol de direitos fundamentais da nossa Constituição seja ampliado
com base nas normas internacionais, nos tratados. Então, por conta desse dispositivo, os tratados seriam, desde a redação originária da Constituição, normas materialmente constitucionais. Portanto, em tese, o artigo 5º, parágrafo 3º seria insuficiente. Já havia um fundamento para a equiparação dos tratados às normas constitucionais. E aí sobrevém o artigo 5º, parágrafo 3º. Qual o impacto desse dispositivo? Essa mesma doutrina sustenta que isso, principalmente a Flávia Piovesan, ela sustenta que isso gerou duas categorias de tratados de direitos humanos. Os tratados materialmente constitucionais. Todo tratado de direitos humanos é uma norma materialmente constitucionais por conta do artigo 5º, parágrafo 3º. Aliás, parágrafo 2º. Então aqui, materialmente constitucional. Dá para entender? Legal, né? Tá lindo. E o artigo 5º, parágrafo 3º, ele gerou o seguinte impacto. Ele gerou uma nova categoria de tratados. Os tratados materialmente constitucionais, porque todo tratado, por conta disso aqui, é uma norma materialmente constitucional. E quando seja celebrado com base no artigo 5º, parágrafo 3º, ele se torna uma norma também formalmente constitucional. Qual que é o impacto disso? Segundo essa mesma doutrina, há uma diversidade de regimes. Todo tratado que seja material e formalmente constitucional, inequivocamente, sem sombra de dúvidas, ele passa a ser incorporado no texto constitucional. Isso significa que o país, nosso país, o Brasil, não poderá mais denunciá-los. O que é a denúncia? Em primeiro lugar, como ele se incorpora na Constituição, como ele se torna uma cláusula pétrea, matéria de direitos humanos, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, ele se torna uma cláusula pétrea e, portanto, o Brasil não pode mais denunciá-lo. O que é a denúncia? A denúncia é um ato unilateral pelo qual o Estado manifesta a vontade de se desvincular do tratado que ele celebrou anteriormente. Então, por conta desse dispositivo, né, dessa nova categoria de tratados, artigo 5º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, tratados como normas material e formalmente constitucionais, esses tratados não mais poderiam ser denunciados. E os demais normas materialmente constitucionais, esses poderiam ser denunciados. Mas, e os tratados celebrados antes da Constituição, da emenda constitucional 45 de 2004? Segundo a Flávia Piovesan, para esses tratados seria aplicada a teoria da recepção. Um parênteses aqui, o que é a teoria da recepção? É uma teoria que explica os conflitos de direito intertemporal no âmbito da Constituição. Ou seja, qual que é o impacto que uma nova norma constitucional gera para a legislação que é anterior a essa norma. Quando essa legislação anterior, seja materialmente, ou seja, pelo conteúdo, compatível com a nova norma constitucional, ela é recepcionada pela nova Constituição. Isto é, ela continua vigente. Só foi alterado o seu fundamento de validade. Antes era a Constituição anterior, agora é a nova Constituição. No que se refere ao aspecto formal, então, por exemplo, se uma nova Constituição, amanhã for editada uma nova Constituição que acabe com a categoria das leis complementares, isso significa que todas as nossas leis complementares deixam de ser vigentes? Não, elas são recepcionadas com base no novo estatuto jurídico que a Constituição estabelecer. Então, se ela acabou com a lei complementar, ela seria recepcionada como lei ordinária, por exemplo. Isso é justamente para a gente ter um exemplo um pouquinho mais concreto o que aconteceu com o CTN. O CTN foi editado como lei ordinária, correto? Veio a Constituição de 67 e estabeleceu a categoria das leis complementares e atribuiu à legislação complementar
a tarefa de dispor sobre normas complementares, sobre normas tributárias em geral. Então, a partir daí, o CTN passou a ser recepcionado como lei complementar. Significa que o CTN hoje é uma lei complementar? Não. Ele continua sendo lei ordinária, mas as suas alterações só podem ser veiculadas por meio de lei complementar. Então, isso é a teoria da recepção. A teoria da recepção, ela impede a recepção de normas materialmente incompatíveis com a Constituição. Normas formalmente, não há nenhum problema. Procedimental, isso é quando eu falo de forma. Então, os tratados celebrados antes da emenda constitucional 45 de 2004, eles teriam sido recepcionados como normas materialmente e formalmente constitucionais. Esse é o entendimento da doutrina. Vocês conseguiram visualizar que tem dois entendimentos distintos. Tudo bem? E aqui um outro parênteses, que isso é importante também. Eu falei de denúncia dos tratados. A denúncia, como eu disse, é um ato unilateral do Estado e quem formula a denúncia é o órgão do Executivo. E aqui surge um problema. Qual que é a teoria que a gente viu sobre a incorporação dos tratados no direito brasileiro? A teoria da junção de vontade, certo? Porque você tem ele surge como um ato complexo, decorrente da manifestação de vontade do Executivo e do Legislativo. Portanto, para ser coerente, a denúncia também teria que ser um ato complexo, manifestado tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Não é o que acontece. Ela é um ato unilateral do Executivo. E o STF, ele se debruçou sobre essa questão. Foi celebrado em 98 um tratado da OIT que abrangia, limitava a dispensa unilateral pelo empregador. Limitava isso. O Brasil ratificou inicialmente esse tratado e depois denunciou. E esse ato de denúncia foi questionado no STF justamente por conta disso, por ser um ato unilateral. Desde 98, está? O STF até agora não se manifestou sobre a questão. A tendência é a seguinte: o voto do ministro Teori Zavascki é no sentido que a denúncia passe a ser um ato bilateral, assim como a celebração do tratado. Mas os tratados anteriores, as denúncias formuladas anteriormente, conservam sua eficácia, não são prejudicadas por isso. Ele deu uma eficácia prospectiva à sua decisão, aplicando o artigo 27 lá da lei da DIN. Não está concluído esse julgamento, foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, mas acredito que essa será a tendência. Foi o voto do ministro Teori Zavascki. Tá. Até aqui tudo bem? E aí a gente tinha que ver então o artigo 5º, parágrafo 3º. O impacto desse dispositivo, de fato, ele é benéfico? Ele é ruim? Vejam, para a doutrina que a gente segue, a doutrina de direitos humanos, ele é um dispositivo ruim, prejudicial, porque ele dificultou a recepção dos tratados de direitos humanos como normas constitucionais. Já havia um dispositivo para recepcioná-los como norma constitucional, normas materialmente constitucionais, o artigo 5º, parágrafo 2º. Esse dispositivo, então, ele foi ruim, dificultou que eles fossem celebrados como normas constitucionais. E ele foi tão ruim que, desde que ele foi implementado, em 2004, nós temos só 3, isso vocês têm que saber, 3 tratados que têm hierarquia constitucional. Só 3. O primeiro é a Convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas com deficiência. O segundo é o protocolo facultativo a essa convenção, que amplia as competências do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Comitê, como a gente vai ver hoje ainda, são órgãos encarregados de monitorar os tratados. E o terceiro tratado, mais recente, celebrado ano passado, é o Tratado de Marrakech.
versam sobre a facilitação do acesso à leitura de obras literárias para as pessoas com deficiência audiovisual. Então, esses 3 tratados, isso cai em prova, já caiu pelo menos. Qual é o segundo? Claro, sem problemas. Vamos lá. Protocolo facultativo. Desculpa, vamos do primeiro. Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Esse tratado ele foi celebrado em 2009. Vocês também podem encontrar o sinônimo de Convenção de Nova York. Tudo bem? Segundo, o protocolo facultativo à Convenção de Nova York. Essa convenção que eu acabei de falar. O que é o protocolo facultativo? É um outro tratado que amplia a matéria de um tratado originário. Protocolo adicional, protocolo facultativo, tem essas nomenclaturas. E o terceiro é o Tratado de Marrakech, que facilita o acesso à leitura de obras literárias por pessoas com deficiência audiovisual. Então, esses 3, tudo bem? Esses 3 têm hierarquia constitucional atualmente. Bom, agora uma coisa que é importante. Eu vou ler o artigo 5º, parágrafo 3º, para a gente ver uma coisa importante aqui. Artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados. Aqui é a parte que me interessa. Que forem aprovados. 2 conclusões, portanto. Primeiro, procedimento facultativo. O tratado pode ser aprovado por esse procedimento ou não. Tanto que a gente tem tratados de direitos humanos celebrados após a implementação desse dispositivo que foram aprovados pelo procedimento comum que eu já tinha falado para vocês. E, em segundo lugar, então, procedimento facultativo. Em segundo lugar, que forem. Portanto, aplica-se apenas ao futuro. Como eu disse, os tratados anteriores não são resolvidos, né? Eles continuam da forma como eram. Ele não gera nenhum impacto para os tratados anteriores. Com isso, a gente acaba a matéria que eu queria ter dado na aula passada. Todo mundo entendeu isso? Tudo bem mesmo? Como é que isso costuma cair em concursos públicos? Uma hipótese é quais são os tratados que têm hierarquia constitucional no sistema brasileiro. Uma segunda hipótese é tentar confundi-los. Ele descreve o procedimento de incorporação, aquelas 4 etapas, e quando usa a nomenclatura de um, na verdade aborda o conceito de outro. Dessa forma, assim. E ainda, quais são os tratados qual a hierarquia dos tratados em geral? Qual o entendimento do STF sobre essa matéria? Desse modo que pode ser questionado. Tudo bem? Podemos avançar? A matéria ela é um pouquinho menos densa, está mais seletiva, vamos dizer assim. Não tem tanto tópico assim para abordar. Acho que ao todo são 5 ou 6 tópicos. O primeiro tema, então, é controle de convencionalidade. Alguém já ouviu falar de controle de convencionalidade? Já ouviu falar de controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade é, em paralelo com o controle de constitucionalidade, um mecanismo, um procedimento para verificar a validade de um determinado ato a partir de um parâmetro normativo. Verificar se esse ato é ou não compatível com esse parâmetro normativo. Convencionalidade vem de convenção. Então, ao invés de utilizar a Constituição como parâmetro normativo, eu utilizo um tratado de direitos humanos. Isso, então, é o controle de convencionalidade. Qual a classificação do controle de convencionalidade? Ele admite 2 espécies. Primeiro fala-se em controle de matriz internacional, ou controle definitivo, ou controle autêntico, que é aquele efetuado pelo órgão encarregado de monitorar esse tratado. Então, por exemplo, seria o controle efetuado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pelo Comitê de Direitos Humanos, e assim por diante.
E o controle de convencionalidade de matriz nacional, ou provisório, ou preliminar, é aquele efetuado pelos órgãos do Estado. E aqui um ponto importante. Controle de constitucionalidade, né, ainda que se discuta constitucionalidade, ainda que se discuta se é uma tarefa exclusiva do Poder Judiciário, a gente sabe que tem uns entendimentos do STF que admitem que o Executivo faça o controle de constitucionalidade, outros não admitem. Mas como é que a questão se verifica no controle de convencionalidade? Para o controle de convencionalidade, existe um precedente da Corte Interamericana, caso Hellman versus Uruguai, especificamente a sentença de supervisão, página 22, parágrafo 72, em que a Corte estabelece que o controle de convencionalidade não é uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário. Deve ser efetuada por todos os órgãos e autoridades estatais. Ok? Vocês já tiveram aula de procedimento da Corte Interamericana, né? Professora Isabel. Vocês sabem o que é isso aqui, sentença de supervisão, né? O Estado é condenado e aí depois a Corte verifica se ele cumpriu a condenação. Por isso que chama sentença de supervisão. Enquanto o Estado não cumpre a condenação, tem sentença de supervisão. Então, uma vez por ano, vai lá e a Corte vai averiguar a situação. Enquanto não for cumprido, o procedimento não é arquivado. Tudo bom? Tudo bem? Beleza, então vamos continuando. Bom, existem duas espécies, então, como eu disse. E se existem duas espécies, é possível que ocorra um conflito entre elas, já que você tem dois órgãos verificando a mesma coisa. Então, como é que a gente distingue essas espécies? Primeiro, com base no objeto de controle. O parâmetro de controle é fácil. No caso do poder do controle de convencionalidade de matriz nacional, você só pode verificar a validade das normas infraconstitucionais. Por quê? Porque para os órgãos nacionais, a Constituição é a norma que ocupa o topo da hierarquia, certo? A pirâmide normativa de Kelsen. Já para o controle de matriz internacional, é possível questionar mesmo a convencionalidade de uma norma emanada do poder constituinte originário. Isso não é possível no controle de constitucionalidade, concordam? Não seria possível também, por consequência, no controle de convencionalidade interna. Então, essa é a primeira distinção. Isso foi sedimentado no caso Olmedo Bustos versus Chile. Esse caso tem um sinônimo que se chama caso A Última Tentação de Cristo. Última Tentação de Cristo, para quem não sabe, é um filme. Eu não assisti, de 88, 89. E esse filme foi proibida a sua veiculação no Chile, com base em um dispositivo da Constituição chilena que permitia, de certo modo, a censura prévia. A censura prévia não é permitida pela Convenção Americana. Então, o Chile foi acionado na Corte Interamericana e esse era o objeto de discussão na Corte Interamericana. E a Corte Interamericana entendeu que esse dispositivo da Constituição chilena era inconvencional. Não obstante, ele ser oriundo do poder constituinte originário. E o Chile acatou essa decisão e modificou sua Constituição. Extirpou essa norma da Constituição. Então, isso quanto ao objeto de controle. Tá? Um pode normas do poder constituinte originário. Qual? O internacional. O outro não pode. Qual? O interno. Ok? Hierarquia do tratado parâmetro. Aqui também é fácil. No caso do controle interno, se a norma ápice do ordenamento é a Constituição, essa será a norma que terá maior hierarquia, guardado a teoria do duplo estatuto do STF. Então, você vai ter, dependendo do tratado especificamente, ou um tratado como norma supralegal, ou um tratado como norma constitucional. No caso do controle internacional, o tratado é sempre a norma hierarquicamente superior.
Tudo bem? Quando isso é inconstitucional, eles falam que o poder constituinte originário ele é ilimitado. Então, na verdade, ele seria limitado por esse tratado internacional? Sim, seria. Você poderia defender isso. Né? Porque quando a gente estuda poder constituinte na Constituição, no direito constitucional, a gente aprende que ele é um poder ilimitado, inicial, autônomo. Né? Se você jogar essa teoria nos estudos de poder constituinte originário, ele não passa mais a ser um poder ilimitado. Tanto que você verifica a compatibilidade das normas desse poder constituinte originário com o tratado que o Estado ratificou. Ele não seria mais ilimitado. Tá? Agora, assim, se cair uma questão de constitucional para você, sobre isso, tome muito cuidado. Veja, procure entender o que o examinador está querendo, porque se ele for um constitucionalista, ele não vai aceitar isso. Não vai aceitar de jeito nenhum. Tá? Tanto que... Sim, tanto que quando eu estudei para... Eu estudava pelo livro do Gilmar Mendes e pelo livro do José Afonso da Silva. E nenhum dos dois falava isso. Ainda que eles citem, o Gilmar cita de passagem que existam teorias que procurem limitar o poder constituinte, ele fala, ó, a característica é ilimitado. Então, nenhum constitucionalista aceita isso, mas por rigor, por coerência, sim, ele não seria mais ilimitado, certo? Então, como eu disse, a gente distinguiu duas espécies de controle, justamente para a gente verificar que é possível que surja um conflito entre eles, ou seja, que o controle efetuado pelo órgão interno alcance uma conclusão distinta daquele efetuado pelo órgão internacional. Como que a gente vai resolver essa questão? Isso é muito importante, porque se o Estado determina que prevalece a sua interpretação do tratado, na verdade ele não está aplicando esse tratado autenticamente, ele está aplicando o tratado na medida que lhe é conveniente. Nós teríamos na nomenclatura do André de Carvalho Ramos um tratado internacional, nacional, né? Baseado na interpretação do Estado, simples assim. É aquele negócio, vamos celebrar um contrato? Vamos. Escreva as disposições que você quiser, eu sou o único que irá interpretá-lo. Não estou aplicando esse contrato autenticamente, concorda? Então a gente tem que ver como que a gente vai solucionar esse conflito. Existem basicamente dois critérios. O primeiro critério é um critério que eu poderia chamar de preventivo, vamos dizer assim, que é o chamado diálogo de jurisdições ou diálogo entre as jurisdições, ou seja, é o órgão internacional levando em consideração o precedente internacional, aplicando esse precedente internacional. Por que ele é preventivo e de baixa eficácia? Porque existe muita resistência em se aplicar os precedentes internacionais. Se vocês fizerem uma pesquisa de jurisprudência, vocês vão ver que alguns julgadores falam que os precedentes internacionais não têm força vinculante. Outros falam que os tratados não têm nem hierarquia supralegal. Então fica difícil. Esse entendimento ele é válido, esse critério é válido, mas na prática ele é de baixa eficácia. Então a gente tem que partir para um outro mecanismo. Tudo bem? Que outro mecanismo é esse? Esse outro mecanismo é a teoria do duplo crivo, ou duplo controle, que foi proposta pelo André de Carvalho Ramos. Ele parte do seguinte pressuposto. Quando a gente fala de direitos humanos, direitos fundamentais, a gente tem duas fontes, certo? A Constituição e os tratados de direitos humanos. Teoria do duplo crivo por quê? Porque o ato que está sendo questionado tem que ser submetido a ambos os controles. E esses controles são autônomos e independentes. Então, você pode submeter a questão ao controle de constitucionalidade e alcançar uma conclusão. E pode submetê-lo ao controle de convencionalidade e alcançar uma conclusão diversa. Existe algum prejuízo? Não existe nenhum prejuízo, justamente porque eles são autônomos e independentes. E para que o ato seja considerado compatível com os direitos humanos, é necessário que ele passe imune a ambos os controles.
Então, se ele não sobreviveu a um dos controles, ele já é considerado atentatório aos direitos humanos. Por isso que chama a teoria do duplo crivo. Essa teoria do duplo crivo, ela foi aplicada, foi mencionada pelo juiz ad hoc Roberto Caldas no voto concorrente que ele proferiu no caso Gomes Lund e outros versus Brasil. Ali ele sintetizou a questão. Para o controle de constitucionalidade, a última palavra é da Corte Constitucional do país. Para o controle de convencionalidade, a última palavra é, no caso do sistema interamericano, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eles são instâncias autônomas e independentes. E o ato tem que sobreviver a ambas. Conseguiram entender isso? Tá. Então, avançando. Agora, algumas questões práticas sobre o controle de convencionalidade. Em primeiro lugar, o conflito entre a DPF 153 e o caso Gomes Lund e outros versus Brasil, também chamado de caso Guerrilha do Araguaia. Não sei se vocês já viram o direito constitucional, mas aqui um breve parênteses. A DPF é um mecanismo que permite verificar a compatibilidade com a Constituição de normas pré-constitucionais. Porque pela DIN, pela DECON, não é possível isso. Então, a DPF, ela suplementa o controle de constitucionalidade, ela preenche essa lacuna. Até então não era possível. E qual que foi o objeto de controle na DPF 153? A nossa lei de anistia, Lei 6683 de 79. Para o STF, essa lei foi recepcionada pela Constituição. A lei de anistia não é incompatível com a Constituição. Não há nenhum problema em dar anistia aos agentes que cometeram graves violações de direitos humanos no período da ditadura. Esse é o entendimento do STF. Então, essa foi a conclusão a partir do filtro de constitucionalidade. Na prática, isso inviabilizou o quê? Inviabilizou a responsabilização penal desses agentes. A mesma questão foi submetida à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Gomes Lund. E aqui nós temos então o filtro da convencionalidade. O que a Corte Interamericana afirmou, sustentou? Ela sustentou reafirmando a sua jurisprudência sobre as leis de autoanistia, que essas leis são inconvencionais, são incompatíveis com a Convenção Interamericana. Não pode um Estado dar anistia aos agentes que pratiquem atos graves de violação aos direitos humanos durante o período da ditadura. Estes agentes têm que ser responsabilizados penalmente. Esse é o entendimento da Corte. De modo que nós temos um conflito. Como é que a gente solucionaria esse conflito? A lei de anistia é contrária aos direitos humanos. Teria que ser aplicado o entendimento da Corte. Ainda que ela seja constitucional, não há problema, ela é inconvencional. E teria que prevalecer o entendimento da Corte Interamericana, permitindo a responsabilização desses agentes. Tudo bem? Viram como que a teoria do duplo crivo se operacionaliza na prática? Uma outra hipótese, mas na prática não se fez. Não se fez. A teoria é uma coisa, sim, a teoria é uma coisa. Não se fez, infelizmente. Não. Tanto que você tem o MPF, né? Quem é responsável por processar esses agentes é o MPF. E o MPF, ele incessantemente, ele ingressa com as ações penais nesses casos. O que acontece? Como você tem um controle concentrado aqui, os réus, eles ajuizam a reclamação constitucional. A questão já chega imediatamente no STF, e o STF fala, não, prevalece o meu entendimento. Mas o que eu quis trazer para vocês é que na prática deveria ser assim. Na teoria sim, na prática deveria ser assim, mas não é. Tudo bem? Mas vejam, é muito mais eficaz do que o diálogo entre jurisdições. No fim das contas, nenhum dos dois funcionou. Mas no diálogo entre jurisdições fica a critério do julgador aplicar ou não o precedente. Aqui você tem duas instâncias de controle e deveria prevalecer aquela que não viola os direitos humanos. Tudo bem?
Tanto que nós temos eu esqueci o número dessa DPF, mas há uma DPF questionando o julgamento da DPF 153, acho que ela começa com 3, preciso verificar depois, para que o STF recepcione a conclusão da corte no caso Gomes Lund. Não foi julgado ainda, mas já foi ajuizado. Uma outra hipótese de prática do controle de convencionalidade, essa é uma hipótese muito, muito cara à Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública, inclusive, ela já questionou a Comissão Interamericana sobre isso, mas ainda não foi julgado também, é a descriminalização do desacato. Por quê? Porque o desacato viola a liberdade de expressão. O desacato é um delito previsto no artigo 331 do Código Penal, que ele contrariaria a liberdade de expressão. Por quê? Porque o Estado pode utilizá-lo arbitrariamente, pode utilizar esse delito para silenciar opiniões contrárias ao seu governo, às suas práticas. A gente se prende muito ao entendimento dos tribunais superiores e a gente acaba esquecendo do entendimento dos tribunais locais, que também é relevante saber. E esse entendimento aqui é bem legal, esse julgado aqui, essa apelação, que foi oriunda de uma atuação da Defensoria Pública, o TJ acolheu essa argumentação da Defensoria Pública e descriminalizou, nesse caso concreto, o desacato. Esse desembargador aqui, o José Encinas Manfré, eu tive aula com ele, ele é um cara assim, fantástico. E por incrível que pareça, ele não é penalista, ele é civilista. Então vocês vejam que muitas vezes as pessoas que não são da área são mais sensíveis às questões do que quem é da área. Ele é fantástico. Então, especificamente, o desacato ele viola esse dispositivo, o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o artigo sobre a liberdade de expressão. Um outro ponto que vocês têm que saber aqui, e porque isso está previsto no edital, no nosso edital, é essa declaração de princípios sobre a liberdade de expressão. Não é muito grande, deem uma lida depois, mas aqui expressamente o item 11 afirma: os funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade. As leis que punem a expressão ofensiva contra funcionários públicos, geralmente conhecidas como leis de desacato, atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação. A Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da OEA acolhe esse entendimento também, interpreta o artigo 13 da Convenção e considera incompatível com o delito de desacato. Tudo bem? Bom, mas como que essa questão ela é debatida nos tribunais superiores? Faz um pouco de tempo, não sei se vocês vão se lembrar, o STJ ele se debruçou sobre a questão. Se debruçou sobre a questão em um recurso especial, recurso 1640084. E nesse julgamento, eu acredito que é do ano passado, eu não pus a data do julgamento aqui, o STF entendeu que o desacato ele era inconvencional, então ele considerou o desacato uma conduta atípica. No entanto, mais para frente, houve uma virada na jurisprudência. A terceira sessão do STJ, que é uma das sessões que julga a matéria criminal e uniformiza o entendimento da matéria criminal, entendeu que não, que o desacato não foi descriminalizado com o advento da Convenção Americana. Ele subsiste em vigor. E olhem um dos principais argumentos. As recomendações expedidas pela Corte Interamericana, pela Comissão, aliás, não possuem força vinculante, mas tão somente o poder de embaraço ou a mobilização da vergonha. O que é essa mobilização da vergonha, o poder de embaraço? Basicamente, mas é que realmente isso é um conceito que se utiliza no direito internacional. Seria justamente para embaraçar o Estado na esfera internacional. Você pega... o Estado não segue essa prática, veja como ele é reprovável.
Veja que coisa reprovável. E a gente fica a ver navios, porque não tem nenhuma efetividade, né? Então, o STJ atualmente entende que o desacato continua vigorando, que ele não é incompatível com a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Se isso cair no concurso, você tem que dar o entendimento atual do STJ. Desculpa, é o STJ. O STF não se manifestou sobre a questão. Tudo bem? E aqui duas expressões que aparecem num voto de um caso, que eu já citei, o caso Hellman versus Uruguai. Essas expressões elas aparecem no voto do juiz Eduardo Ferrer MacGregor. E elas reforçam a eficácia vinculante do precedente internacional. É o precedente internacional enquanto res iudicata, ou seja, como coisa julgada, aquilo que nós já conhecemos, do processo civil, do processo penal, aquela decisão que vincula as partes, quem foi parte naquele julgamento, e o precedente internacional enquanto res interpretata, ou seja, enquanto parâmetro interpretativo do tratado. E o Estado teria que se submeter a esse entendimento, independentemente dele ter sido parte nesse caso ou não. Então você teria um caso entre o Brasil sendo julgado na Corte Interamericana. Para o Brasil faria coisa julgada, res iudicata. E para os demais estados partes no Pacto de San José seria res interpretata, seria parâmetro interpretativo essa decisão das disposições da Corte, da Convenção Americana. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre o controle de convencionalidade? Não? Bom, então vamos ver mais ou menos como é que isso poderia ser cobrado de repente em algum concurso público. Essa questão aqui eu retirei do concurso da Bahia, o mais recente que teve. Vamos lá. Controle de convencionalidade na sua vertente nacional, quando comparado com a vertente nacional, apresenta inúmeras diferenças, destacando-se. Então ele quer saber aquelas diferenças que nós abordamos anteriormente. Alternativa A. Para que o controle de convencionalidade seja exercido no âmbito interno, é necessário o prévio esgotamento das vias ordinárias e a matéria precisa ser objeto de pré-questionamento. Esse foi algum requisito que nós abordamos? Não. Pré-questionamento, esgotamento das vias ordinárias é questão atrelada à admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. E não tem nada a ver com controle de convencionalidade. Tá? Então, alternativa incorreta. B. Na vertente internacional, o parâmetro de controle é a norma internacional. E pouco importa a hierarquia da lei local, podendo inclusive ser oriunda do poder constituinte originário. Talvez, pode ser, não sei quais são as outras alternativas, talvez ela esteja certa. Então a gente teria que fazer um ponto de interrogação aqui, nessa alternativa. Justamente foi isso que foi decidido no caso Olmedo Bustos versus Chile, caso Última Tentação de Cristo, certo? Então, em princípio, essa B está certa. C. No que diz respeito ao aspecto nacional, apenas o Supremo Tribunal Federal tem competência para exercê-lo e, por isso, é uma forma de se apresentar o controle concentrado de constitucionalidade. Não. Como nós vimos, existe um precedente da Corte que estabelece que o controle de convencionalidade pode ser exercido, deve ser exercido, por qualquer órgão, poder, autoridade estatal. Não apenas pelo Judiciário e, portanto, menos ainda, única e exclusivamente pelo STF. E menos ainda com controle concentrado, controle difuso. Eu citei a apelação aqui, eu citei o recurso especial do STJ, tudo controle difuso. Né? Um HC também. D. Na vertente internacional, o parâmetro de controle é a norma internacional. Porém, é impossível exercer tal controle no que diz respeito às normas oriundas do poder constituinte originário. Então, essa aqui está em choque com esta aqui. Até a vírgula está certo. Na vertente internacional, o parâmetro de controle é a norma internacional. Perfeito. O problema está aqui, depois do porém. Porque sim, pode ser exercido controle em relação às normas emanadas do poder constituinte originário. E
em que pese ser objeto de estudo, o controle de convencionalidade se resume à aplicação doutrinária, ou seja, é algo que apenas a academia discute e não gera qualquer eficácia prática. Não, é incorreto, né? Ele é operacionalizado na prática. A correta seria, portanto, a B. Tudo bem? Graves violações de direitos humanos, né? O que a gente vai abordar aqui é especificamente o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, a federalização das graves violações de direitos humanos, uma novidade que foi introduzida pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Acho que todo mundo já ouviu falar, já está familiarizado com o assunto. Esperem dois minutos. Tudo bem? Já me escutam? Concorrência desleal, né? Vamos lá, então, histórico e fundamento do incidente. Então, uma das modificações da Emenda 45 de 2004 foi a introdução desse incidente no texto constitucional. Como que se deu a introdução desse mecanismo na nossa Constituição? Essa emenda, ela acrescentou 2 dispositivos e ambos foram acrescentados ao artigo 109 da Constituição. Primeiro, o inciso 5A e segundo, o parágrafo 5º. Ambos relacionados, né? Ambos foram inseridos no dispositivo que versa sobre a competência dos juízes federais. Ok? Qual foi o objetivo do IDC? O objetivo é simples: aperfeiçoar o nosso pacto federativo. Porque o que acontece? Quem é responsável pelas relações internacionais na nossa esfera? O Brasil, que representa, a União, que representa o Brasil nas relações internacionais, certo? O grande problema é que pouco importa em termos de responsabilidade internacional, que o Estado seja um Estado unitário ou um Estado federado. De modo que a União pode ser responsabilizada por atos dos quais ela não tem competência. Ela pode ser responsabilizada por uma violação cometida pelo Estado de São Paulo, por exemplo. Então, essa foi a ideia: atribuir à União um mecanismo que fosse capaz de evitar a sua responsabilização, permitindo que ela atuasse nesses casos concretos. A ideia foi essa, portanto, houve um aperfeiçoamento do Pacto Federativo. Natureza jurídica, legitimidade e competência. Sempre que a gente fala sobre natureza jurídica, a gente busca a essência do Instituto. O que ele é? É um recurso? É um meio de impugnação? É uma ação? É um contrato? Em suma, é isso que a gente quer saber. Natureza jurídica desse mecanismo, então, é de uma ação de competência originária. De quem é a sua competência? Quem pode julgá-lo? Única e exclusivamente competência originária, como eu disse, do STJ. Só o STJ pode julgar o IDC. Finalmente, legitimidade. Quem pode ajuizá-lo? Novamente, aqui também a legitimidade é exclusiva e apenas essa pessoa pode ajuizar o IDC. O Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República. Tem questão que fala: o Defensor Público Geral pode ajuizar? Não pode. Tá? Então fiquem atentos a isso. Qualquer interessado? Não pode. Competência STJ. Natureza jurídica. Ação de competência originária. E por fim, legitimidade. PGR. Procurador-Geral da República. Só isso. Quais são os requisitos? O IDC, né, para que ele seja deferido e que a matéria seja atribuída à Justiça Federal, então percebam, o PGR, ele ajuiza um IDC, a questão vai para o STJ, que vai apreciar se é possível federalizar a questão ou não, e depois devolve para a Justiça Federal. Não devolve o IDC, devolve aquela matéria originária. Então, quais são os requisitos? Quem aprecia esses requisitos é o STJ.
Lembre-se, eu disse que o objetivo aqui é evitar a responsabilização internacional da União por um ato que não é de sua competência. Então, o primeiro requisito é a grave violação de direitos humanos, uma situação que configure essa grave violação de direitos humanos. Em segundo lugar, um risco de responsabilização da União no âmbito internacional. E o terceiro, por que existe esse risco? Porque as autoridades locais não estão lidando a contento com a situação. Esses são os 3 requisitos. Configuração de uma situação de grave violação de direitos humanos, risco de responsabilização da União decorrente de uma inaptidão. Inaptidão, assim, em sentido geral, negligência, falta de vontade política, o que seja, para lidar com essa situação de graves violações de direitos humanos. Então, é circular, né? Se vocês pensam em um, vocês acabam gravando todos. Tudo bem até aqui? Bom, críticas a esse instituto. Ele foi objeto de 3 críticas. Essas críticas, elas foram veiculadas, 3 críticas gerais, vamos dizer assim. Elas foram veiculadas em 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Ambas não foram julgadas ainda. Estão sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Primeira crítica: violação ao juiz natural. Por quê? Porque você teria um deslocamento de competência. Você estaria atribuindo a um outro órgão o julgamento da questão. E esse órgão assumiria a competência após a ocorrência do fato. Ele seria uma espécie de tribunal de exceção. Qual que é o contra-argumento? Não há a criação de um tribunal de exceção. Você, na verdade, criou uma regra geral de competência. Já está pré-determinado que existe essa possibilidade de alteração da competência se configurada aqueles 3 requisitos. E mais, a própria Constituição tolera, permite e, portanto, não considera incompatível com o juiz natural a situação de deslocamento de competência. Da onde eu percebo isso? Do artigo 102, inciso 1, a linha N da Constituição. Ele é uma hipótese de competência originária do STF para julgar os casos em que a maioria, ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e também aqueles casos em que mais da metade dos membros do tribunal de origem sejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Então, deslocamento de competência, pela leitura da redação da própria Constituição, não é algo incompatível com a garantia do juiz natural. Argumento rebatido. Segundo argumento, violação ao Pacto Federativo. Como nós sabemos, uma das nossas cláusulas pétreas é o Pacto Federativo, não é? Não se admite emenda constitucional tendente a abolir o Pacto Federativo. Tendente a abolir. Não que objetive o seu aperfeiçoamento. E não foi o que aconteceu. Ainda que, no caso concreto, se atribua uma maior preponderância às autoridades federais em detrimento das autoridades locais, isso não compromete o Pacto Federativo. Na verdade, o aperfeiçoa, como nós vimos. Porque evita a responsabilidade, ou procura evitar, óbvio, não será, nem pode ser que não funcione no caso concreto, mas ele procura evitar a responsabilização internacional da União, do Estado brasileiro. Então, é um aperfeiçoamento e não uma abolição. Argumento rebatido também. C. Atribuição de consequências extremamente gravosas com base em um conceito determinado. Que conceito indeterminado é esse? Graves violações de direitos humanos. Então, você teria algo muito, muito grave com base em um conceito muito aberto. Isso gera arbitrariedades. Mas não é bem assim, porque nós também, pela leitura da redação originária da Constituição, nós temos um mecanismo similar. Que mecanismo similar é esse? A intervenção federal. A intervenção federal pode ser deferida para a tutela assegurar a observância dos direitos humanos. Isso está previsto no artigo 34, inciso 7, a linha B. Então veja, se a Constituição permite algo muito mais gravoso que a intervenção federal, não teria por que ela permitir algo menos gravoso, vamos dizer assim, e que de fato é feito para aperfeiçoar o sistema. Tudo bem? Então, argumento rebatido também.
esses argumentos não subsistem pela nossa leitura. Não sei se o STF vai encampar essa visão, mas pela nossa leitura o IDC é constitucional. Essas ações, os pedidos formulados nessas ações, a ação não é julgada, os pedidos formulados nessas ações devem ser julgados improcedentes. Prática do IDC. Quando eu acrescentei esse item aqui, não é esse item aqui, é o outro, desculpe. Quando eu falo aqui prática do IDC, eu cito aqui alguns casos, brevemente, porque nós temos até agora 5. Já foram ajuizados 5 IDCs. 3 foram deferidos. O primeiro, mais notório, não vou citar um por um, só vou citar 2 que a gente precisa saber. O IDC número 1, que versou sobre o assassinato da missionária Dorothy Stang. O STF indeferiu esse IDC. Ele entendeu que a federalização estava condicionada à concreta demonstração de risco de responsabilização internacional e, nesse caso, não havia esse risco no entendimento do STJ. E depois o STJ teve a oportunidade de analisar mais um IDC, que foi denominado de IDC número 2, que é o IDC sobre o assassinato do defensor de direitos humanos Manuel Bezerra de Matos, e aqui o STJ estabeleceu aqueles 3 requisitos para o deferimento do IDC: grave violação de direitos humanos, risco de responsabilização internacional decorrente de uma inaptidão das autoridades locais para lidar com o assunto. Ok? Tudo bem? Agora sim, quando eu acrescentei esse item aqui, eu tinha em mente esclarecer qualquer dúvida. IDC e a Defensoria Pública. O que pode a Defensoria Pública, fazer com relação ao IDC? Nada. Nada. Não tem legitimidade para ajuizar. É simples assim. Legitimidade é exclusiva do PGR. Mas a Defensoria Pública está de mãos atadas, o defensor público? Não. Ele pode utilizar os outros remédios do caso concreto ali, não tem nenhum problema. Mas o IDC não. No máximo, ele pode falar, ou enviar um ofício para o Procurador-Geral da República e falar: olha, PGR, eu não sei se você... Raquel Dodge, não sei se você viu, mas aqui está acontecendo isso aqui. As autoridades locais não estão sabendo lidar com essa situação. Tem um risco de responsabilização do Estado aqui. Não sei se você acha isso. Então, estou submetendo a questão ao seu controle. Se você achar pertinente, ajuize o IDC. É isso. A Defensoria Pública não pode ajuizar IDC. Tá? Tudo bem sobre o IDC? Eu não sei, eu achava que essas coisas não caíam, mas elas cai mesmo, caiu na minha prova e caiu também na prova agora acho que caiu também no Rio Grande do Sul, caiu aqui no Santa Catarina, que é a prova desse ano. Vejam só. A federalização dos crimes contra os direitos humanos é uma ferramenta introduzida em nossa Constituição pelo Poder Constituinte Reformador. Sobre esta moderna ferramenta, é correto afirmar: A. Para que o incidente seja proposto há a necessidade de prévio esgotamento das vias ordinárias. Não. Nós vimos, o incidente não tem nada a ver com isso. O incidente ele pode ser ajuizado em qualquer etapa do processo, para qualquer matéria, civil, penal, administrativo, trabalhista. Processo judicial, extrajudicial, pouco importa. Não tem nada a ver com o esgotamento de vias ordinárias. O examinador tentando confundi-los novamente. Isso está relacionado com outro mecanismo: recurso especial, recurso extraordinário. B. Então aquela é falsa. B. O incidente de federalização só pode ser manuseado na fase processual após a denúncia. Não, nada a ver também. Qualquer fase do processo. Imagina, então, se a questão não vira denúncia, você não pode se valer desse mecanismo? Não tem o menor cabimento. C. O caso Manuel Matos foi federalizado sob o fundamento de existência de grave violação a direitos humanos. É o primeiro caso do tipo no Brasil. Olha, não é o primeiro caso. O primeiro caso foi a Dorothy Stang. Mas, de fato, foi o primeiro caso em que foi deferido o IDC. Não sei se é isso que o examinador quer dizer. Fiquei em dúvida. Que não é o primeiro mesmo, né? É o primeiro deferido, mas não foi o primeiro ajuizado. Vamos ler as próximas.
B. O incidente de federalização pode ser proposto pelo interessado? Não. Pelo Procurador-Geral da República? Sim. E por qualquer Procurador-Geral de Justiça? Não. Então, errada. Só pelo PGR. E. O incidente de federalização será processado perante o Supremo Tribunal Federal e terá cabimento em caso de graves violações de direitos humanos. Sim, terá cabimento nesse caso, mas não será processado por esse órgão, e sim pelo STJ. A alternativa C é a correta. Portanto, outra forma de indagá-los, isso foi, por exemplo, no 7º concurso, aqui de São Paulo, é colocando o defensor público aqui no meio. Não pode, gente, não pode. Não sei, às vezes parece assustador, falar, como o cara não pode usar? Não pode. Não foi a conformação que o Constituinte deu, fazer o quê? Ele está falando de direitos humanos. Então. O defensor é tão forte. Exato. Qual que é o único órgão na Constituição que expressamente tem a incumbência de tutelar os direitos humanos? Defensoria Pública, artigo 134, só. E não cabe. Né? Pelo raciocínio. Sim, por coerência faria sentido, mas não é assim, tá? Tudo bem sobre esse assunto? Tá, vamos passar para o próximo assunto então. Justiça de transição. O que é justiça de transição? Como o nome indica, justiça de transição é um conjunto de mecanismos judiciais e extrajudiciais que tem por objetivo a superação de um estado de exceção, para nós na América Latina, as ditaduras militares, e a reafirmação de um Estado democrático. Então, isso é justiça de transição. A justiça de transição, ela possui 4 vertentes ou dimensões. São sinônimos, vertentes, dimensões, mesma coisa. A primeira é o direito à memória e à verdade, ou seja, conjunto de mecanismos, busca de informações para que se saiba aquilo que efetivamente ocorreu nesse período obscuro da história. Um exemplo disso é a nossa Comissão Nacional da Verdade. Ela tem por objetivo essa dimensão. Tá? Então, direito à memória e à verdade. Em segundo lugar, nós temos a responsabilização dos perpetradores de violações graves de direitos humanos. Ou seja, responsabilizar na esfera penal e na esfera civil os agentes estatais responsáveis por essas violações. Na esfera penal, como nós vimos, a DPF 153 inviabilizou. Não é possível ajuizar ações penais contra esses indivíduos. O caso Gomes Lund exige que se ajuize, mas o que prevalece entre nós é a DPF. Então a responsabilização internacional não é possível. Responsabilização civil, reparação de danos, isso por outro lado é possível. O STJ já pacificou a questão. Recurso especial 143498. Não prescreve a declaração dos atos ilícitos e, consequentemente, é possível a reparação. Vocês já viram a distinção entre prescrição e decadência no direito civil? Vocês sabem descrever? De distinguir? Prescrição, ela está relacionada às ações condenatórias. Por quê? Porque a prescrição, ela é o prazo para você exercer a pretensão que decorre da violação de um direito subjetivo. Como é que eu tutelo um direito subjetivo? Por meio de uma ação condenatória. Eu quero a condenação daquele sujeito que me preste o que eu preciso. Decadência. A decadência está relacionada às ações constitutivas, que são aquelas que veiculam direitos potestativos, ou seja, aqueles direitos que podem ser exercidos independentemente da atuação do sujeito passivo. O direito a modificar, constituir, alterar, extinguir uma relação jurídica. Ação de divórcio, ação constitutiva, ação anulatória, ação constitutiva, portanto submete-se a prazo decadencial. Por fim, existem questões que não se submetem a qualquer prazo, seja decadencial, seja prescricional. Que questões são essas? As questões meramente declaratórias.
isso não está sujeito a qualquer prazo. E no Código Civil, como que a gente vê isso? Esparso no texto, nós temos os prazos decadenciais. No dispositivo, a partir do artigo 203, salvo engano, nós temos todos os prazos de prescrição do Código. Só é prescrição que está ali. Tá? Então, um breve parênteses aqui. Se o professor de civil falou diferente, o errado sou eu. Tá? Vimos então a segunda dimensão. Terceira dimensão: reformas institucionais. Aqui é simples. É a tomada de medidas para evitar que esse estado de exceção retorne e supere novamente um estado democrático. Um exemplo sempre citado é a desmilitarização das polícias militares, revogação do crime de desacato, que são práticas típicas da ditadura, né? Não à toa o Código Penal e o Código de Processo Penal foram implementados na ditadura Vargas, certo? Reparação das vítimas. E aqui é nada mais, nada menos do que reparação civil. Tem que reparar as vítimas. Então nós temos essas 4 dimensões da justiça de transição, que é um conjunto de mecanismos para superação do estado de exceção. Direito à memória e à verdade dos fatos, responsabilização dos agentes, reparação das vítimas e medidas, reformas institucionais. Tudo bem? Só uma dúvida. Se um particular atua junto com o poder público, com a agência, ele também pode ser responsabilizado pela atividade administrativa? Desculpa, a justiça de transição. Sim, ele pode ser responsabilizado, porque se você pegar, por exemplo, a convenção, e nós vamos ver isso, sobre o desaparecimento forçado, o desaparecimento forçado é uma prática, é algo assim, praticado pelo Estado diretamente ou pelo particular com a aquiescência deste. Então não teria nenhum problema. Aqueles grupos parlamentares, sim. A própria tortura, por exemplo, também vai no mesmo sentido, né? O particular pode ser um autor de tortura? Pela legislação nacional pode, pelo tratado não. Pelo tratado só agente estatal. Tá? Bom, e agora vamos a ela então. Comissão Nacional da Verdade. Olha, muita cautela aqui, porque parece estranho isso, mas a Comissão Nacional da Verdade, ela foi inserida no edital do 7º concurso, né? E a gente acha que tem que estudar só a doutrina. Não, foi inserida a Comissão Nacional da Verdade. Alguém já teve curiosidade de pegar os relatórios da Comissão Nacional da Verdade? Tipo, enormes, maior do que todos esses livros aqui. Significa que vocês vão ter que ler? Nem vai dar tempo, né? Caiu na minha prova? Não caiu na minha prova. Como eu acho que isso poderia ser questionado? Eu acho que poderia ser questionado do seguinte modo: não num teste, Comissão Nacional da Verdade, não numa questão escrita, mas talvez numa fase oral. Por exemplo, candidato, vamos falar sobre a Comissão Nacional da Verdade. Você leu o relatório? Li. Então me fala algumas medidas que estão previstas no relatório. O relatório tem 30 páginas, já dá para ler. E aqui eu já estava discutindo isso com o pessoal antes de todo mundo chegar. Muito cuidado nas provas orais. Porque quando você fala alguma coisa no oral, você dá margem para ser metralhado. Então só fala aquilo que você sabe. Eu estava discutindo com eles aqui, que eu estava assistindo uma aula da pós, e aí o professor perguntou o que é direito penal do inimigo. E aí o meu amigo, um cara muito gente boa, falou: bom, professor, direito penal do inimigo é uma teoria construída com base pelo professor Jacobs, Gunther Jacobs, um jurista alemão, com base no funcionalismo. E aí ele se enrolou. E aí o professor falou: tá, já que você falou funcionalismo, o que é o funcionalismo? Ele não sabia também. Então vejam só, tomem cuidado com aquilo que vocês falam. Só fala aquilo que você leu, que você sabe mesmo. Não vai querer criar moda e citar qualquer coisa aí que você não leu. Eu quase apanhei por causa disso também, porque no oral de penal eu citei lá um autor que eu não tinha lido, e o professor me perguntou: então tá, já que você falou isso, e eu dei uma enrolada lá. Você fica cambaleando, né?
Toma cuidado. Deu certo. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Você tem que citar aquilo que você sabe. Então vamos lá. Comissão Nacional da Verdade. Como eu disse, ela incorpora a dimensão do direito à memória e à verdade dos fatos. E o Brasil instituiu essa Comissão Nacional da Verdade para acatar parcialmente o caso Gomes Lund, porque o caso Gomes Lund ele tem uma série de determinações ao Brasil. Uma delas é o direito à memória e à verdade dos fatos. O Brasil só acolheu isso de certo modo, não está responsabilizando os agentes violadores dos direitos humanos. A comissão foi instituída pela Lei 12.528 de 2011. Dei uma lida depois, acho que tem, eu não lembro, mas acho que não é muito grande. E o que a gente tem que saber aqui é que a comissão ela alcançou 4 conclusões, só 4. Primeiro, na visão da comissão, foi comprovado que ocorreram graves violações de direitos humanos durante o período da ditadura. Mais do que isso, essas graves violações tinham um caráter sistemático, ou seja, era uma prática institucional do Estado, era generalizado. Mas, apesar da superação do estado de exceção, essas graves violações de direitos humanos persistiram. A gente ainda tem um quadro de graves violações de direitos humanos hoje em dia. Isso não é segredo para ninguém. E, por fim, caracterização da ocorrência de crimes contra a humanidade. Então, essas 4 características. Caracterização de graves violações de direitos humanos, caráter sistemático dessas violações, persistência dessas violações e, por fim, a configuração dos crimes contra a humanidade no período da ditadura militar brasileira. Prossigamos. Querem fazer uma pausa?